Na nossa caminhada de 29 anos do Amazonas, sempre aprendendo a depender de Deus, nós temos percebido que Deus em cada momento vai nos direcionando. Nos primeiros dias em Manaus, com muitas dificuldades, e Deus foi providenciando e nós fizemos a primeira viagem. Fomos convidados para a segunda, para a terceira e logo fazíamos parte da equipe. Foi um tempo muito bom, o Jackson, a Mel, a Cláudia, o pastor José João e vários irmãos trabalhando naquele momento tão importante da igreja. Neste período, o pastor José João fez uma viagem no Rio Negro e ele entendeu que deveria chegar até a cidade de Novo Airão e assim aconteceu. Na igreja ele comunicou a viagem e colocou como motivo de oração a plantação da igreja em Novo Airão. Tinha um grupo de irmãos que oravam, um grupo chamado APEAN, e nós orávamos para Deus mandar alguém para Novo Airão. O pastor João Wilson na época orava que ele queria ir para Novo Airão e eu estava de pleno acordo orando que Deus o enviasse. 7 meses se passaram rapidamente e nós aprendemos a depender de Deus neste período e congregando na igreja. Neste período Deus providenciou alimento, cuidou da gente e nós tomamos aquela decisão de não compartilhar dificuldades, compartilhar a graça de Deus, a bondade de Deus e crer na provisão de Deus. E foram tempos de milagres. Agora chegou o momento de orar para alguém ir para Novo Airão. 7 meses depois, Deus providenciou recursos que era suficiente para voltarmos para São Paulo. Compramos as passagens. João Wilson me surpreendeu. Ele me procurou para dizer que, conversando com o pastor Caio, ele tinha um desafio, que nós fôssemos para abrir o trabalho em Novo Airão. De jeito nenhum, eu estava pronto para voltar para São Paulo. Então ele nos convidou para conhecer Novo Airão. E eu fui com ele. Nós fizemos uma viagem, ficamos hospedados na casa de um senhor chamado Seu Severino. E o prefeito da época havia doado um terreno. E nós fomos ver esse terreno, mas chegamos lá e ele tinha doado para outros também. Então começamos a andar na cidade, ver possibilidades de terreno e passamos em frente a uma casa bonita, uma casa branca. Eu falei, João, esse local seria um local muito bom para a igreja. Nós paramos e o pastor João Wilson foi conversar com a senhora, a moradora, perguntando se ela não venderia aquele imóvel. Ela disse que sim, estava à venda. Então João Wilson disse que estava disposto a comprar. Ela disse que só no outro dia, quando o marido chegasse. Fomos se hospedar novamente na casa do seu Severino. João Wilson orou, abriu as escrituras e lá estava. Compra esse terreno e registra a escritura. E ele entendeu que era a direção de Deus e agradeceu a Deus e nós oramos. No dia seguinte, nós fomos lá com o seu Borel. O senhor havia chego e ele disse que não vendia a casa. Não tinha a mínima intenção de vender a casa. João Wilson insistiu. A sua esposa disse que venderia. E ele explicou que a esposa tinha um problema emocional, mental, e que não havia nenhum interesse em vender a casa. Mas João insistiu que ele queria comprar. Até que o seu Borel reuniu com os filhos e disse, filhos, e daí? Esse homem quer comprar o terreno. Eles disseram, pai, se for um bom preço. Então ele deu o preço, o dobro que a esposa havia dito. João Wilson, bom negociador, negociou e chegou ao meio termo e prometeu que pagaria na quarta-feira. Saímos alegres ali daquele momento, da decisão de comprar aquele imóvel. João Wilson me abraçou e disse, agora vamos orar para Deus dar o dinheiro? Eu parei, olhei para ele e falei, tu é doido? Tu não tem dinheiro, João? Disse, mas Deus não mandou comprar? Eu falei, João, tu é mais doido do que eu. E nós oramos a Deus. Passei aquela noite aflito, pensando, meu Deus, que vergonha, que mico. No dia seguinte, em Manaus, às 10 horas da manhã, João Wilson bateu na porta de casa para me chamar, para voltar lá falar com o pastor Caio, depois da viagem de regresso de Novo Airão, e o pastor Caio estava feliz. A igreja iria comprar o imóvel. E assim, foi comprado o imóvel. João Wilson tentou me convencer a não voltar a São Paulo, mas eu precisava voltar. Mas de tanta insistência, eu disse para ele que voltaria para ajudá-lo na plantação de igreja em Novo Airão. E eu prometi que ficaria 3 meses. Foi assim que Deus nos enviou e nós começamos o trabalho em Novo Airão no ano seguinte. Que o Senhor te abençoe e encoraje o seu coração, porque nesta caminhada há sempre surpresas de Deus.
Deus lhe abençoe. Um abraço no teu coração.